Agora vamos dar início à aplicação de rena. Eu pego bastante quantidade no pincel bem fininho para me ajudar no alinhamento e começo aplicando pela cauda. Você observa que tem bastante quantidade de rena e eu vou espalhando essa rena em toda a sobrancelha. Começo pela cauda da parte inferior, que é a parte de baixo, tá? E vou subindo com a rena para a parte superior. Esticando sempre bem a pele, tá? Para conseguir aplicar corretamente essa rena. E me ajudar facilitando. Venho limpando, assim que sujar, eu vou limpando ao mesmo tempo, tá? Eu não espero secar a rena para depois limpar. Então, assim que eu borrei, eu já venho limpando, já venho alinhando no mesmo momento. E sempre se atente também se essa rena ela tá encostando na pele, tá? Porque a intenção é pigmentar a pele, porque a rena não pigmenta os fios. Então a gente tem que sempre começar com o movimento de arraste e depois ir depositando essa rena. Então, bem, ó, eu sujei um pouquinho, borrei um pouquinho, eu já vou limpando na mesma hora. E ao mesmo tempo que eu vou limpando, eu já venho alinhando com o palito. E vou alinhando com muita calma, muita paciência, porque um bom alinhamento demanda paciência. Não adianta fazer correndo, senão esse alinhamento não vai ficar legal e vai deixando a gente mais ansiosa, a gente não vai conseguir deixar um alinhamento bom, tá? Então vai com cuidado, tá? Com paciência, até você ver que tá bem alinhadinho, tá? Sem barriguinha. A linha precisa estar bem retinho, tá? Porque se não tiver retinha, quando você retirar essa rena vai ficar desalinhada e não vai ficar legal. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de rena e vou vir depositando essa rena. Ó, sem pressionar muito, tá? É só depositando levemente, não precisa pressionar. Porque se a gente pressionar muito, a gente vai sugar essa rena, tá? Então eu vou depositando pra tirar as falhas que tá da rena, tá? Ó, importante também sempre lembrar do apoio da nossa mão. Ó, observe que eu tô usando o dedinho e tô encostando meu dedinho no rosto da cliente, tá? Porque se eu deixar a minha mão solta, sem encostar na cliente, eu não vou ter tanta precisão. E minha mão vai ficar sambando na cara dela e não vou ter firmeza para aplicar rena, tá? Então eu vou continuando, apoiando a mão no rosto da cliente, sem afundar o olho também, tá? Então, ó, começo arrastando, aplico na parte de baixo e vou subindo. Vou arrastando. Por que o movimento de arraste? O movimento de arraste dá mais segurança pra gente ter certeza, né? Se encostou na pele mesmo. E depois a gente vai vir depositando para finalizar. Então, sempre começando na parte inferior, que a parte inferior é onde a gente gosta que esteja mais marcadinho, né? Mais desenhadinho, tá? Então, ó, vem alinhando. E na mesma hora que borrou, eu vou limpar, tá? Não deixa para limpar depois que terminar, porque senão vai ficar sujo, tá? Vai ficar manchado, não vai ficar legal. E lembrando também de sempre esticar a pele, gente. Quanto mais a gente estica a pele, mais a gente consegue ter precisão. Ó, deitei o meu palitinho, tá? Pra conseguir alinhar melhor, tá? Ó, só a pontinha do palitinho que eu uso pra alinhar, tá? Eu não preciso deixar ele em pé. O ideal é que eu deixe ele bem deitadinho, tá? Encostando na pele, pressionando na pele, tá? Porque quando a gente pressiona na pele, a gente tem mais firmeza, tá? Ó, eu tenho mais firmeza pra alinhar essa rena, tá? Porque se eu não pressiono e não arrasto esse palitinho, ele não me dá tanta segurança e nem firmeza. Ó, volto lá pra parte inferior. E sempre que for começar a aplicar a rena, eu começo pela parte de baixo e vou subindo, tá? No início, o movimento já muda de posição, tá? Eu começo aplicando a rena com o pincel em pezinho, tá? Ó, borrei um pouquinho e vou limpando na mesma hora. O ideal é que você suje o menos possível, tá, gente? Que você borre o menos possível. Mas eu gosto de dar sujar um pouquinho para fora da marcação, colocar um pouquinho de rena fora da marcação para eu poder alinhar melhor essa rena, tá? Que ele vai me dar mais certeza que esse alinhamento vai ficar mais marcadinho, tá? Não vai ficar falhado. Então eu gosto de sujar um pouquinho para fora da marcação, mas o ideal é que você não passe demais, tá? Não ultrapasse da marcação. Ó,
na frente eu já vou depositando, né, com o pincel para cima, tá? Então, com muito cuidado, vou depositando rena até eu ver que tá bem pretinho, tá? E sem falha. E uma dica muito importante, a cor da rena que está na pele, ela precisa estar na mesma cor que está no dappen, tá? Então, a rena, quando tá no dappen, ela tá bem pretinha, na pele ela também precisa estar bem pretinha. Porque se a rena no dappen é pretinha e na pele da cliente a rena tá branca, significa que tá faltando rena nessa pele, tá? Então, para saber se tá certinho, tem que estar da mesma cor que tá no dappen. E aqui no início eu venho arredondando, tá? Esse início para não ficar muito quadrado. Na verdade, o formato da sobrancelha dela já é bem quadradinho, mas eu gosto sempre de arredondar essa pontinha, tá? Para não ficar muito quadrado, para não ficar artificial. Então, toma muito cuidado com esse início para não ficar algo desarmônico, tá? Com o design natural da sua cliente. Então, ó, venho bem rente, tá? Da marcação e vou alinhando essa rena para deixar bem retinho. Ó, vou alinhando, vou limpando na mesma hora, com o palito deitadinho, pressionando a pele e com certeza sempre esticando a pele. Quando você perceber que você está com dificuldade para aplicar rena, né, não está legal, é porque você não está esticando a pele corretamente. Então, é sempre importante lembrar de esticar a pele toda vez que você for fazer um procedimento. Agora, eu sujei propositalmente, tá, a parte de baixo para vocês verem como eu faço o alinhamento. Borrei um pouquinho para fora, ó, porque às vezes a gente não coloca a rena o suficiente e não fica legal quando a gente termina o procedimento, tá? Então, eu venho com o palitinho e vou subindo, tá? O segredo do alinhamento é esse. Na hora que eu alinho com o palito, eu faço o movimento subindo, tá? Eu não faço esse movimento reto. Então, por isso que dá super certo, tá? Eu venho com o palitinho, com todo cuidado, mas sempre na direção do ponto alto subindo, tá? Como se estivesse fazendo um arqueamento. Agora vamos para a próxima sobrancelha. Começando pela cauda sempre, com movimento de arraste, pela parte inferior, que é a parte de baixo. Ó, sempre com muita atenção e aplicando somente dentro da caixinha, tá? Que é aonde a gente fez o mapeamento. Venho pela cauda, já vou limpando, porque eu borrei um pouquinho, e vou fazendo alinhamento. E atenção, a primeira sobrancelha eu já apliquei, então o tempo já tá contando, tá? Eu indico que você contabilize o tempo a partir do momento que você aplicou na sobrancelha. Então, você não vai contar o tempo quando você terminar as duas sobrancelhas, tá? Você vai contar o tempo de uma sobrancelha que você terminou primeiro. E assim que você terminar a outra, vai ser outro tempo, tá? Então, aquela primeira sobrancelha, o tempo que eu estou aplicando nessa sobrancelha aqui, ela tá agindo. E geralmente a gente leva 5 a 10 minutos para aplicar a rena numa sobrancelha. Então, assim que eu terminar essa sobrancelha que eu estou fazendo agora, a outra já vai estar bem pigmentada e eu vou retirar assim que eu terminar essa. Então, muita atenção, tá? Para você não deixar tempo demais e uma ficar mais escura que a outra. Então, é importante que você terminou a primeira sobrancelha, aplicou a rena, você anote o tempo, tá? Pode anotar na testa da cliente ou na sua mão, para você não se perder, tá? Aí, terminou outra sobrancelha, você também anota o tempo e marca 10 minutos. O tempo vai depender muito da ação da rena que você está usando, tá? Eu geralmente uso renas que pigmentam de 5 a 10 minutos. Então, esse é o tempo médio que eu levo para poder a rena agir, né? Tem renas que demoram muito para pigmentar. Tem renas que levam 40 minutos, 30 minutos. Então, esse tempo é muito grande para gente que está querendo trabalhar com um tempo menor, né? Ó, sempre apertando, ó, para eu ter firmeza no alinhamento. Tá vendo que eu vou direto, eu não fico indo de pouquinho em pouquinho. Porque se eu ficar alinhando de pouquinho em pouquinho, eu vou acabar borrando e não vou deixar retinho, tá? Então, a gente mira onde a gente quer alinhar e vai de uma vez só. E continua aplicando na parte inferior, fazendo alinhamento. Esse pincel já me ajuda muito, gente. Então, eu sempre recomendo que você compre o pincel mais fininho possível, tá? Porque ele não ultrapassa da marcação e já me ajuda a fazer o alinhamento, tá?
tá? Então, isso facilita muito. Porque geralmente quando as pessoas compram um pincel chanfrado ou um pincel muito grosso, ele acaba dificultando no alinhamento, né? Ele acaba ultrapassando muito quando a gente aplica a rena. Então, esses pincel mais fininhos você pode comprar numa loja de manicure, que são aqueles pincéis de decoração, tá? Ou se você achar um pincel de maquiagem bem fininho também, seria o ideal. Mas também fica a seu critério a escolha do pincel. Ó, sujei bastante a parte inferior e estiquei bem a pele. Ó, mirei onde eu quero alinhar e bem reto, bem direto pra frente. Então, o ângulo, ele vai depender sempre da direção que você tá. Na outra sobrancelha, por exemplo, a gente alinhou puxando para trás, né, em direção à cauda. Por quê? É a posição que a nossa mão está ou a cliente está. Então, na outra sobrancelha, eu venho puxando para frente. Então, tudo é questão de adaptação, né, de posição que a gente está, posição da marca que a gente está. Então, tudo isso a gente tem que adaptar no atendimento. Agora eu vou alinhar a parte de cima, também esticando a pele. O alinhamento de cima, gente, também é muito importante, tá? As pessoas geralmente fazem só alinhamento de baixo, tá? E não se atenta ao acabamento de cima. Então, em cima, você também precisa alinhar bem direitinho. Agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui na frente, porque eu limpei demais, né? Então, vai ficar um pouquinho mais alta que a outra. Não tem problema a gente corrigir depois, tá? Se tiver no tempo de ação da rena ainda. Então, eu coloquei mais um pouquinho para completar. E sempre se atente ao outro lado da sobrancelha, gente. Muita atenção, tá? Porque às vezes as pessoas fazem a rena e não se atente na altura. Não se atenta na altura, né? Às vezes uma sobrancelha tá mais alta que a outra, ou tá mais fina. Então sempre preste muita atenção para as duas ficar bem semelhantes, tá? Elas não vão ficar 100% iguais, porque as sobrancelhas são irmãs e não são gêmeas. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para tentar deixar parecida com a outra. Mas 100% igual, ela não vai ficar. Sempre vai ter também a questão do vício de expressão da cliente, tá? Às vezes ela mesma tem esse vício de expressão, de arquear a sobrancelha. Então, preste muita atenção para essa sobrancelha não ficar muito desigual uma da outra, tá? Pronto, essa rena já agiu 12 minutos e eu venho retirando o início primeiro. Por quê? No meu início, eu retirava a rena toda de uma vez. Então, acabava que, às vezes, não pigmentava muito bem e eu perdia todo o trabalho que eu fiz. E teria que fazer de novo, porque não pigmentou direito. Então, eu retirei o início, né? E vi que pigmentou, então, automaticamente a cauda já pigmentou, né? Porque a cauda a gente aplicou primeiro, então ela tá mais forte, mais pigmentada do que o início. Então, eu venho retirando esse excesso da rena. E já vou limpando também o mapeamento para adiantar, né? E para deixar essa pele bem limpinha. Esse é o resultado. Se ela quisesse o resultado bem marcadinho, eu já acharia ótimo, tá? Não precisaria de muita coisa. Mas eu vou ensinar vocês a finalizar essa rena e neutralizar também, para deixar uma cor mais de acordo com os pelos dela. Eu venho com a escovinha, com a destringente, tá? A destringente é para clarear a rena e para higienizar a pele também, tá? Eu venho clareando essa rena, porque esse adstringente, ele vai neutralizar essa cor, deixando a cor mais de acordo com o pelo da cliente. Olha como é que ela sai bem o excesso da rena, tá? Então, mesmo que você deixe um resultado mais marcado na cliente, é bom você passar o adstringente mais para deixar uma cor mais uniforme, sabe? E para dar um acabamento melhor também. Ó, retiro o excesso com algodão. Olha como já fez diferença, gente. Já ficou uma cor mais neutra. Porque quando a gente não coloca a destringente, né? Não finaliza com a destringente, fica uma cor mais grosseira, sabe? Fica uma coisa com muito excesso de rena na pele. Então, o adstringente, ele dá essa suavizada, mesmo que a cliente queira um resultado extremamente marcado, tá? Agora eu venho com o fixador, que vem da própria rena, para retirar o esverdeado, tá? Porque a rena, como ela é feita de uma planta, geralmente as renas vêm com esse fundo verde, tá? Que a gente não quer que fique verde a rena. Então, a gente vem com o neutralizador, tá? Massageando essa sobrancelha. E é importante lembrar também que se a pele da cliente estiver ressecada, né? Tiver com ressecamento em excesso, estiver craquelada a pele dela,
O fixador hidrata a pele dela e retira aquelas casquinhas, sabe? Aquelas casquinhas que ficam quando tá muito ressecada a pele da cliente, tá? Então, ó, venho de novo com algodão para retirar o excesso. E vou limpando a pele. E para finalizar mesmo, eu venho com água no algodão, tá? Para limpar a pele. Porque por mais que a gente já tenha passado astringente, fixador, sempre fica o excesso de rena, tá? E é sempre bom a gente deixar a pele bem limpinha, porque é isso que faz toda a diferença na nossa foto, tá? Retiro toda a sujeira da testa, tudo que tiver de sujeira a gente vai retirando. Isso faz toda a diferença, meninas. Quando você vê uma rena mal feita, uma rena mal acabada, é porque a pessoa também não se atentou a limpar a pele da cliente. Porque às vezes fica com excesso de rena na nossa pele, sabe? Um excesso de lápis dermatográfico também. Então é sempre bom higienizar certinho a pele antes de tirar a foto. Depois que eu já limpei tudinho, eu vejo se não tem nenhum pelinho pra tirar, tá? Que ficou fora do design. Porque é comum, às vezes, a gente fazer a rena de um jeito e ficar alguns pelinhos pra fora. Então, se não for fazer muita falta no design, a gente pode retirar esses pelinhos. Igual eu tô retirando esse pelinho aqui da frente, que ficou um pouquinho fora da marcação. Olha como já tá outro visual, olha como já tá bem mais harmônico, bem mais bonito. Então, sempre antes de entregar para sua cliente o resultado, finalize de uma maneira que ela não vá reclamar que tem um pelinho fora do design, tá? Que a pele dela não esteja suja. Então, tome todo esse cuidado na hora de finalizar a sua rena. Agora eu vou remover a outra. Da mesma forma, retiro o início para ver se pigmentou. Já tá bem pigmentado, eu deixei o mesmo tempo que a outra. Às vezes até menos tempo, não precisa ficar 10 minutos certinho, porque às vezes pigmenta mais o outro lado que a gente aplicou depois. Devido a rena já estar bastante oxidada, ela pigmenta mais rápido do que a primeira sobrancelha. Então já pigmentou bastante. E eu vou só retirando o excesso agora e finalizar também. Olha só agora, gente, olha a diferença de uma sobrancelha finalizada e a outra não. A que eu terminei por último, ela tá com uma cor mais quente, né? Tá bem mais marcadinho. Então, se ela quisesse um roçado marcadinho, estaria ótimo. Mas a outra já tá com a cor mais neutralizada, né? Parece até que são os fios dela mesmo. Então, essa é a importância de você finalizar a rena. Eu venho novamente com a astringente para poder clarear esse início. E vou neutralizando essa cor. Passo no início da sobrancelha e depois no corpo todo dessa sobrancelha também. Ó, sempre retirando excesso com algodão, tá? Eu passei algodão seco, então ainda fica bastante resquício de rena na pele, tá? Então, ó, não tava bom ainda, bem clareando até ficar da mesma cor que a outra sobrancelha. Então, muito cuidado na hora de você clarear para uma não ficar mais clara do que a outra. Agora eu venho com finalizador, com fixador, tá? Para poder hidratar essa pele. E também para neutralizar e tirar o fundo esverdeado, ó, com movimentos leves, tá? Eu gosto sempre de passar os dedos, né, para limpar no alinhamento, para ficar bem mais bonito, bem mais alinhado. Então, quando você for passar o fixador, esfrega bem na parte inferior, que é a parte do alinhamento. Ó, retiro o fixador e vou limpando a pele. Olha como já tá bem parecido com a outra sobrancelha. Essa outra sobrancelha tá um pouquinho mais alta, então eu venho aparando um pouquinho os fios. Só um pouquinho mesmo, só a pontinha, para deixar parecida com a outra. Eu vou vendo se tem mais alguma coisa para retirar, algum pelinho que tá fora. E para fechar, vem com algodão com água de novo, para finalizar essa rena, limpar essa pele. Deixar ela bem limpinha, para a gente tirar uma foto maravilhosa. Porque, gente, a foto vende muito, tá? Porque quando a cliente vai no nosso perfil, no nosso Instagram, ela vai ver a foto do nosso trabalho. Então, essa foto tem que estar apresentável, né? Lógico que não é muito bom a gente alterar muito as características da cliente, tá? Não alterar muita coisa. É somente embelezar essa foto, tá? Então, capricha na foto, uma boa iluminação, que vai ficar maravilhoso. Agora eu tô só retirando os fiozinhos que ficou pra fora no início, pra deixar um acabamento maravilhoso.
Essa sobrancelha também é tudo, né, gente? Nem precisou de muita coisa, uma sobrancelha maravilhosa dessa. Prontinho, sobrancelhas finalizadas com sucesso. E agora vamos para a prática. Qualquer dúvida é só voltar nesse vídeo e assistir o passo a passo novamente. Olha que lindo, gente.